Bom dia, meus amores. Bom dia e boa tarde, né? Vamos dar início ao nosso segundo dia de aula, né? De matemática hoje, tá certo? Se cuidem, viu? E se protejam. E um beijo bem grande, meu e de tia Tati. A gente tá com muita saudade de vocês. E sempre lembre de curtir as nossas aulas, tá certo? Tanto a minha quanto as dela. Vamos começar a oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Eu não deixei o Salmo ontem, esqueci, né? Mas hoje eu vou deixar, tá certo? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tá bom? Aí, vamos lá. O primeiro ano, vejam, eu vou logo alertar vocês, tá? Tem muitas páginas, tá bom? Mas o primeiro ano tem a página 129, matemática, tá bom? 129, que ela fala sobre subtração. Inclusive, eu acredito que eu falei na outra aula que a gente teve de matemática, que é quando a gente diminui, a gente tira, tá certo? Por exemplo, eu tenho 4, tirei 2, fiquei com 2. Então, essa continha que a gente tá fazendo é uma subtração, é o ato de diminuir, tá bom? Na página 130, também continua, tá certo? Sobre subtração, que foi o que eu expliquei pra vocês agora, que é de tirar. Na 131, tá falando sobre o sistema de numeração decimal, ou seja, que fala sobre o número 10. Já tá dizendo, decimal 10. Então, a gente vai cobrir o número 10 e o nome 10, tá certo? Desculpa, o número não, né? O número só tá aqui visível, mas é pra vocês... pra cobrir, sim, tá? É porque Telema já tá... Matemática é cansativo, né? Nem começou. É pra cobrir o número e o nome, tá certo? O número 10 e o nome. Na página 133... fala sobre justamente o número 10, que está relacionado à dezena. Então, quando eu disser assim, circule uma dezena de estrelas, então vocês vão circular quantas? 10 estrelas, tá certo? Porque uma dezena equivale a 10. Na página 133, ainda continua sobre dezena e unidade, tá? Só para relembrar, a dezena é 10 e a unidade é 1, tá bom? É só um textinho aqui explicativo. Na 134, vai responder, tá? De acordo com a quantidade de tubinhos que tá aqui, ó. Você vai contar e vai colocar o número ao lado, como um exemplo. Na 134. Na 135, também continua, tá certo? É continhas. Vocês vão resolver, tá certo? Que é a de continha de mais. Aqui é de mais, na 135. Mas subtração eu tiro, né? Eu disse que 4, tirei 2, fiquei com 2. E quando eu falo na soma, na continha de mais, que é a cruzinha, eu tô juntando. Então, se eu tenho 4 mais 4, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 4 mais 4 é 8. Quando eu fiz isso aqui, eu juntei. Então, eu tive a soma, tá certo? Na 136, ainda continua sobre dezenas e unidades, tá bom? É só um textozinho também. Na 137, é só para vocês agrupar, formar grupo de 10, tá certo? Nas tartarugas e nos carrinhos. E em seguida, colocar a numeração, tá bom? Quantos grupos foi formado. Na 137. Na 139, vai contar a quantidade, que cada tracinho desse equivale a 10, ó. Então, 10, 20 e 30. E aqui equivale a uma unidade, 30. 31, 32, 33, 34. Então, vai colocar o número 34. Em seguida, faz o restante, tá certo? Essa foi a 139. A 138, desculpa. A 139, continuação, né? Conta os cubinhos e coloca o número, igual eu expliquei agora há pouco. E a 140 é só a continuação do texto de dezena e unidade, tá bom? O segundo ano... vocês vejam aí, tá? Porque como Tilema tá sem livro e sem as páginas, feito eu falei pra vocês, ficou um pouco difícil dar sequência. Mas vejam se segue a 183, 184, 185, 186 e 187. Caso não estejam essas páginas, pode fazer a próxima, feito eu já expliquei, tá certo? E qualquer dúvida, manda foto que eu ajudo pelo telefone, pelo WhatsApp, tá bom?
Aí, vamos pro terceiro ano. Tem a página aqui. 165, que fala sobre a multiplicação, tá bom? Multiplicação. Por exemplo, eu tenho 2 vezes 3. Então, 2, 3 vezes, ó, 2, 2 e 2. É como se eu estivesse somando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam? Então, 2 vezes 3 é 6. Tá certo? A mesma coisa se eu dizer 4 vezes 4. Vou somar 4 vezes, ó. 4 mais 4 é 8, mais 4 é 12, mais 4 é 16. Então, 4 vezes 4, 16. Para fazer essas atividades, eu indico usar a tabuada, né? 165. 166. Continua sobre multiplicação, tá certo? E a 167 também, por 10 por 100. Por 10 e por 100. Tem que fazer com a tabuada. A 168, também multiplicação. Tanto com a tabuada ou a calculadora, minha gente, fica muito fácil responder, tá certo? É o probleminha também. 169, multiplicação novamente, né? O assunto é multiplicação. 170, ainda continua os problemas de multiplicação. 171, aqui são gráficos e umas tabelas para vocês estudarem, tá certo? 172 fala sobre divisão, sobre dividir. Então, se eu dizer assim, eu tenho 9 carrinhos para dividir para 3 pessoas. Então, vai ficar quantos carrinhos para cada pessoa? Se eu tenho 9, vai ficar, ó, 3 para um, 3 para outro e 3 para outro. Então, 9 dividido por 3 vai dar quanto? 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Então, a divisão está relacionada a isso, tá certo? 172, 173 é sobre divisão. 174 ainda a divisão. Ó, e quando falar assim, divisão exata e não exata, a exata é quando termina com 0, tá certo? Por exemplo, 3 vezes 3 não é 9. Então, quando a gente vai para a divisão, 9 dividido por 3 deu 3. Aí você vai lá, 3 vezes 3, 9. Para 9, para chegar em 9, não deu nada. Então, é o 0. Então, ela é uma divisão exata. Agora, se ela terminar com 1, com 2, ela é não exata, tá certo? Na 175, ainda continua sobre divisão, tá bom? E 176, também divisão. Esse foi o terceiro ano. O quarto ano é a página 167, que fala sobre divisão de número natural. Foi o que eu acabei de falar no terceiro ano, tá certo? É o ato de dividir. Você lê e responde de acordo. 168 fala sobre os números primos, tá bom? Números primos, que são os números, por exemplo, que não é par, que são ímpar. 169 fala sobre os números racionais, tá certo? Os números racionais, que são frações, tá? Frações. Número 170 fala sobre ainda fração, tá certo? 1/3, 1/4, 1/8. 171 fala sobre fração ainda. E a 172 continua sobre fração. Agora eu vou concluir a do quinto ano, tá certo? A aula de hoje do quinto ano de matemática. Na 172, que é a página que vocês vão fazer, está falando sobre expressões numéricas. Não tenham medo, tá certo? Quando a gente fala em expressão numérica, a gente junta a multiplicação com a soma e a subtração, tá certo? Ou seja, você multiplica, você divide, você soma, você subtrai, então não tem nada de dificultoso. Qualquer coisa vocês me perguntam. A 173 continua, tá certo? 174 fala sobre as sentenças matemáticas, é quando eu vou calcular. E a 175 continua, sentenças matemáticas. 176, ainda cálculo do valor de um termo desconhecido, é quando eu vou adivinhar um número que juntando vai dar o valor, o resultado. 177 continua, tá certo? Sobre os cálculos do valor indeterminado. 178, ainda continuação do número dos números desconhecidos.
179, divisão de número natural, é o que eu já expliquei até o 4º ano e o 3º, né? Que é quando a gente divide o número que ele dá exato. E 180 fala também sobre a divisão, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Tchau!